Vamos lá, a palavra do Senhor, Mateus 10, verso 24, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Uma vez mais, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará, que o Teu Espírito Santo, Senhor, se mova no nosso meio, que a Tua palavra, Senhor, seja o que ela sempre é, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ilumina-nos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor possa nos dar uma instrução clara, que o Senhor possa renovar o nosso conhecimento, Senhor, sobre Ti, e que aquilo que precisa ser melhorado, aprimorado, transformado, que isso aconteça nessa manhã. Queremos de verdade, Senhor, sermos encontrados por Ti como uma boa terra, que vai dar frutos e frutos que permaneçam. Fala conosco, Senhor, assim como um pastor que conduz as suas ovelhas para fora do aprisco, assim nós queremos ser conduzidos por Ti e alcançarmos um lugar de expansão. Queremos crescer, queremos avançar. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Seja bem-vindo, irmão. Que Deus te abençoe aí, viu? Aleluia. Gente, esse texto de Mateus, ele vai explicar algo que, para nós que viemos sempre à igreja, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa introdução, porque tudo que nós vamos ministrar hoje vai passar pela compreensão básica dessa introdução. Se você perder a introdução, nós vamos ter dificuldade de nos encontrarmos ao longo da mensagem. Então, quando Jesus aqui começa a falar para os discípulos, por extensão, o que ele disse aos discípulos há 2000 anos atrás, ele também está declarando sobre a minha e a sua vida hoje. Então, o que o Senhor Jesus disse para os discípulos naquele dia, naquela manhã, é também uma verdade que o Senhor está repetindo, fazendo chegar a mim e a você também hoje, na manhã de hoje, 2000 anos depois. E o que Jesus disse? Jesus disse o seguinte: o servo nunca será maior que o seu senhor, e o discípulo nunca será melhor que o seu mestre. Jesus estava dizendo que existe uma regra na existência que nunca será mudada, que nunca será transformada, que nunca será alterada. E qual é? É que um servo, por melhor que ele seja, ele jamais estará acima do seu senhor. E um discípulo, por mais habilidoso, por melhor sejam as suas qualidades, qualificações, por melhores que elas sejam, ele nunca vai chegar a um lugar de superioridade ao seu mestre. Isso precisa ficar claro no meu e no seu coração, porque por vezes, sem perceber, o que nós fazemos? Nós tomamos decisões na vida que não são arbitrárias de maneira consciente. Não tomamos uma decisão contrária à vontade do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus, porque não queremos obedecer, porque queremos fazer propositalmente contrário à vontade do Senhor. Na maioria das vezes não é assim. Mas, por não levarmos em consideração esse verso, às vezes nós tomamos decisões que não têm a ver com a vontade do nosso Senhor. Tomamos decisões que lá na frente nos arrependemos porque não levamos em consideração no momento dessa decisão a vontade do nosso mestre. Jesus disse o seguinte: vocês jamais serão superiores a mim. Mas no final do texto ele vai dizer: porém, todo discípulo será igual
ao seu mestre. Jesus estava dizendo: vocês não serão superiores. Entretanto, se vocês caminharem comigo, chegará um dia que as pessoas vão confundir vocês comigo. Chegará um dia que vocês serão iguais a mim. Não sei se você já fez essa reflexão sobre ser parecido com Jesus. Não sei se você já se pegou em algum momento dizendo: meu Deus, que tarefa é essa? Porque olhamos para o Senhor Jesus e naquilo que tange a poder e glória, é impossível para nós almejarmos igualdade com o Senhor. Vendo o que Jesus fez, caminhando sobre as águas, tocando em leprosos, eles sendo curados, entrando em velórios, ressuscitando mortos, meu Deus, era uma explosão de poder. E quando nós olhamos para isso, como em sã consciência tentarmos nos igualar a isso? Agora nós vamos ver Jesus dizendo que é possível. E no que tange as obras, Jesus disse: nas obras, vocês farão as obras que eu faço, e ainda farão obras maiores do que essas. Olha Jesus dando a nós a entender que não é possível apenas ser igual no caráter, no convívio, nos conceitos práticos da vida, mas que também é possível usufruir do poder e da autoridade que Ele deixou liberada sobre nós, e ainda numa proporção maior. Irmãos, o Evangelho, ele veio até nós, porque um dia Jesus deu uma missão aos seus discípulos. Discípulo significa imitador. Discípulo significa um seguidor tão próximo que se confunde com aquele a quem ele está seguindo. Isso significa a palavra discípulo. O que Jesus espera de mim e de você quando recebemos o Evangelho não é que nós aumentemos a estatística do número de cristãos sobre a terra apenas. O que Deus espera de mim e de você não é que nós tenhamos apenas uma igreja para congregar e uma bandeira evangélica para defender. Não é isso. Jesus morreu na cruz do Calvário e, ao ressuscitar, disse aos discípulos: portanto, eu derramo sobre vocês poder e autoridade. Então, vão por toda a terra e façam, não era membros da igreja, e façam, não era um grupo evangélico, não, e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu ensinei a vocês. E então vocês os batizarão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus disse que a missão não era fazer membros de uma comunidade, a missão era tornar pessoas discípulos dele. Então a nossa missão ao vir à igreja, gente, ao escutar a palavra, não é apenas ter uma igreja para congregar aos domingos, às quartas-feiras, ou fazer parte de cultos temáticos, não é isso. Isso tudo faz bem, mas não é o fim da história. Nós viemos, e vir é um caminho, um canal. Vir à igreja é uma ferramenta de aprimoramento para que nós possamos cumprir a real missão. E qual é a real missão? Deus espera que todos nós sejamos discípulos de Jesus. E discípulo é aquele que se assemelha ao seu mestre. Discípulo é aquele que, de tanto andar junto, um dia será confundido com o Senhor. Coisas que nós vamos fazer e falar um dia, as pessoas, ao conhecer Jesus, vão dizer: meu Deus, naquele dia, aquela ajuda, aquela palavra, foi um irmão que disse, foi alguém que estendeu a mão e me ajudou. Mas ao conhecer o Senhor, vão reconhecer que naquele dia nós fomos apenas um instrumento, fomos apenas uma ferramenta do Senhor, e quem estava realizando aquela obra não éramos nós, mas o próprio Senhor através de nós, discípulos. Então essa manhã é para causar em nós um choque de realidade. Não basta vir à igreja, não basta crer em Jesus. O Senhor espera que a cada dia ocorra em mim e em você uma transformação ao ponto de nós podermos ser confundidos com Ele. A ideia de Jesus para conosco é que nós nos tornemos discípulos.
aqueles que se assemelham ao seu mestre ao ponto de ser iguais a ele, como Jesus disse. Se ele disse, é possível. Não sei há quanto tempo você está no Evangelho, não sei há quanto tempo faz que você recebeu a Jesus, que você teve um encontro com o Senhor. Talvez anos, ou talvez meses, talvez dias, não importa. Deus é tão poderoso que Ele pode nos tornar iguais a Ele em um único encontro. Deus é tão maravilhoso que Ele pode fazer de um único encontro com o Senhor, Jesus, um momento onde a nossa vida pregressa seja lançada no mar do esquecimento, e o próprio Deus não se lembre mais, e a partir daquele encontro nós nos tornarmos novas criaturas. Começarmos a viver uma vida não apenas de conhecer, de ouvir falar sobre Jesus, mas de andar com Ele, se transformando em de verdade um seguidor de Jesus. Quando Jesus disse, vocês serão meus discípulos, Ele também falou pelo menos 3 verdades sobre quem é discípulo. Ele não apenas disse, me imitem, Ele disse 3 coisas fundamentais para os discípulos. Enquanto ele andava sobre essa terra, na Galileia, na Judeia, Jesus se encontrava recorrentemente com o povo, ministrava a todos, mas para os discípulos, ele falava coisas em particular que só discípulo ouvia. Essa é uma das primeiras benesses de ser um discípulo. Você vai receber instruções do Senhor que a multidão não recebe. Você vai ter entendimento sobre a palavra, sobre decisões para tomar, que a grande multidão, ainda que caminhando com o Senhor, se não se transformou em um discípulo, não vai receber. Jesus pregava para todos, em parábolas, mas para os discípulos ele explicava o que ele queria dizer. O que quer dizer de maneira prática? Jesus fala com todos. Mas quem tem um desejo de ser semelhante a Ele, se abre uma porta para uma compreensão que vai além da letra. E é nesse lugar, irmãos, que Deus deseja nos levar. Que a Bíblia deixe de ser para mim e para você um mistério, mas uma carta de amor revelada, a qual aquele que escreveu a carta possa te dizer, isso que está escrito significa isso, e a prática disso resultará nisso, e então a nossa vida como discípulo de verdade vai começar a fazer a diferença. Jesus disse 3 coisas sobre quem os discípulos são. Se você hoje, nessa manhã, se colocar nesse lugar, de reconhecer, Senhor, eu estou muito longe de ser parecido contigo. Quando Deus deu essa mensagem, foi essa a constatação que eu cheguei. Eu digo, Senhor, eu estou muito longe de ser parecido com o Senhor na plenitude. E isso, num primeiro momento, me chateou, me deixou, até ensimesmado. Mas depois o Senhor começou a dizer, Marlon, essa indignação é o princípio para que você se movimente na direção daquilo que eu tenho para te tornar em um discípulo pleno. Essa indignação de olhar ainda para as tuas mazelas e para aquilo que está muito diferente em você do que quem eu sou, e não aceitar essa diferença de maneira passiva, como quem diz, olha, eu sou assim mesmo, a síndrome da Gabriela, sabe qual é? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, essa indignação no coração de dizer, Senhor, eu ainda estou todo errado, mas eu não quero mais errar. Senhor, eu ainda tenho sentimentos dentro de mim, atitudes dentro de mim, que são incompatíveis com quem o Senhor é, mas, Senhor, eu não estou conformado, eu quero de verdade, a cada dia, ser mais parecido contigo. E se nessa manhã esse desejo brotar no seu coração, meu irmão, se prepare, coisas poderosas vão começar a acontecer. Número 1, Jesus disse aos discípulos, e está dizendo para nós, discípulos, nessa estação que estamos, Jesus disse aos discípulos, vocês são luz nesse mundo. Jesus declarou, vocês discípulos têm uma identidade, e a identidade de vocês é ser luz. Quando nós não sabemos quem somos, nós fazemos muitas coisas que não têm a ver com a nossa identidade. Quando alguém não sabe quem é, vai fazendo coisas na vida
motivado pela necessidade de aprovação de outros. Então você vai a lugares que você nem queria ir porque todo mundo foi e você quer fazer parte do grupo e deseja aceitação. Isso acontece demais na juventude, na adolescência. Eles se vestem todos iguais, mas a maioria deles não queria estar assim. Mas para ser aceito, então ele faz o que todo mundo faz, porque ainda não tem a sua identidade formada. E nós, como homens e mulheres de Deus, por vezes também agimos assim, como meninos e meninas na fé. Porque não sabemos quem somos, praticamos um monte de coisas por aceitação. Algumas pessoas fazem coisas que não têm a ver com quem são, não é apenas por aceitação, mas é por um desejo de autoafirmação. O pai e a mãe disseram: não vai dar em nada, não vai vencer, vai ser igual à tua mãe, vai ser igual ao seu pai, e a tradição familiar era uma tradição pífia de pouco sucesso. E então, ao receber essa palavra, botou no coração: eu vou provar para todo mundo que eu não sou o que me disseram. E ao provar para todo mundo que não é o que disseram, vive uma vida longe dos princípios pelos quais ele e ela foram criados para ser na sua identidade em Deus, simplesmente para provar para as pessoas quem elas são. E que triste, meu irmão, é diagnosticar ao longo da vida que você viveu uma vida sendo quem não foi chamado para ser. Que triste é ver a vida passar, os anos avançando e um dia a ficha cair dizendo: para quê? Algumas pessoas descobrem isso quando estão no auge da sua carreira profissional, no apogeu da sua vida financeira, e ao conquistar o lugar mais alto e excelente e poder provar para todo mundo que ele é bom, ela é boa, aqui dentro um vazio lhe consome. Conquistaram o mundo inteiro, mas a alma permaneceu vazia, porque tudo o que conquistaram do lado de fora não pôde mudar a identidade de quem eram do lado de dentro. E é por isso que nós vemos pessoas que olhamos, observamos e desejamos até o sucesso inspirado nelas, tirando a sua própria vida. Pessoas que o que tem, a maioria de nós desejaria ter, mas do lado de dentro, pessoas que carregam depressões profundas, pessoas ansiosas, pessoas que de verdade anseiam ainda por descobrir quem são, porque viveram uma vida baseada na autoafirmação e no desejo de mostrar para as pessoas uma identidade que não lhes pertencia. Quando encontramos a Jesus, Ele nos entrega a nossa identidade. Para ser um discípulo, primeiro é necessário saber quem somos. E essa é a primeira dádiva de andar com Jesus. Quem anda com Jesus vai largando as bagagens. Quem anda com Jesus vai tirando as máscaras. Quem anda com o Senhor vai começando a viver uma vida despojada dessa convenção social que diz que devemos ser assim, que devemos ter isso, porque quem não é visto não é aceito, não é lembrado. Se você não tiver um determinado status quo, você não vai entrar em determinados lugares, e criamos um personagem. E quando nós conhecemos a Jesus, o peso dos personagens cai. Você começa a entender que não é amado pelo carro que você tem ou pela casa que você possui, que o amor do Senhor pela sua vida não é pelos acertos que você comete ou pelos erros que você um dia cometeu, não. Quando você encontra Jesus, Ele nos alivia, Ele tira a sobrecarga. Foi Ele quem disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que é o alívio? O alívio é Jesus tirando a capa da arte cênica, tirando a maquiagem pesada, tirando a blindagem do coração, tirando a bagagem pesada, tirando os títulos que nós sustentamos para os outros, tirando tudo isso e entregando na minha e na sua mão a identidade de quem nós fomos criados para ser. E quando você descobre isso, vem um alívio. Quando você descobre isso, você diz: meu Deus, eu não preciso mais provar nada para ninguém, eu entendi quem eu sou.
Foi isso que Pedro recebeu de Jesus, que mudou a sua vida. Uma vida inteira sonhando com ser um grande empresário da pesca. Uma vida inteira dedicada a ser um empreendedor, a cuidar de vidas, um pescador renomado. Uma vida inteira pensando em ser alguém que ele julgava ser. Não por maldade ou vaidade, mas porque era o que a cultura local lhe oferecia. Pai pescador, avô pescador, se tornou um pescador por herdar já o que tinha, era a sua única opção. E viveu uma vida quase que inteira pensando que ele era esse personagem, Pedro, o empresário, o pescador da Galileia. Até que um dia passa alguém. Até que um dia na praia, enquanto ele estava vestido do seu personagem, vem alguém caminhando pela praia que tinha um olhar diferente de todos os homens. Aquele que vinha caminhando pela praia não olhava apenas a embarcação de Pedro, as suas redes e as suas vestes de um pescador na labuta do trabalho diário. Aquele que vinha caminhando pela praia era aquele que trazia nas suas mãos a identidade de Pedro. Aquele que olhava para o coração daquele homem, as suas angústias mais profundas, aquele que tinha poder para tirar as escamas dos olhos e do coração de Pedro e dizer a ele quem ele realmente seria. Quase 3 anos foram necessários para que Pedro tirasse a capa de pescador. No primeiro encontro, Pedro larga as redes. Mas ele só foi descobrir quem ele realmente era quase 3 anos depois. Porque a identidade humana não vem por saber ou alguém contar. A identidade humana vem por ser discípulo do mestre. Discípulo é aquele que anda junto. Discípulo é aquele que tem proximidade. Discípulo não é aquele que visita. Discípulo é aquele que tem comunhão plena com o seu Senhor. E à medida que vamos tendo comunhão com o nosso mestre, vamos entendendo quem nós somos, até que chega o dia da revelação plena. Nós não vamos descobrir quem somos, até que saibamos quem Jesus é. É quando descobrimos quem Ele é, que Ele então revela quem nós somos. Um dia Jesus se assenta com seus discípulos e uma multidão estava com Ele. Jesus começou a pregar e o discurso para a grande maioria parecia um discurso duro demais. Então muitos deles foram embora e quando ficaram apenas os discípulos, Jesus começou a perguntar-lhes: quem as pessoas aí fora dizem que eu sou? Então os discípulos começaram a dizer: Senhor, uns dizem que tu és Elias. Uma grande referência, o grande profeta, aquele que tinha o ministério do fogo, que quando orava, Deus respondia do céu com fogo. Aquele que tinha autoridade tal sobre os céus, que quando dizia não vai mais chover, nem orvalho caía sobre a terra. Aquele que quando via uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, tinha autoridade para dizer uma chuva torrencial vai começar, e então uma chuva enorme começava a cair. Alguns dizem que tu és Elias, Senhor. Outros dizem que tu és João. Dizem que tu és um daqueles que veio para preparar o caminho. Outros dizem que tu és um dos profetas, Isaías. E eles foram dizendo quem o povo dizia que ele era. Até que chega um momento que Jesus então vai restringir a pergunta. Jesus agora vai dizer: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nessa manhã o Senhor está fazendo a mesma pergunta para mim e para você. Essa mensagem não é uma mensagem para o outro, essa mensagem é uma mensagem particular. Nessa manhã, se você puder responder essa pergunta para o Senhor, porque Ele está aqui sentado na nossa frente, ministrando conosco, e Ele está perguntando: quem eu sou para você? Quem eu sou na tua vida? Quem eu sou no teu coração? Quem eu sou no teu casamento? Quem eu sou para você? Responder essa pergunta sem andar com o mestre é impossível. Pedro levou 3 anos para conseguir saber quem Jesus era. E aí nesse dia Pedro se levanta e vai dizer: Senhor,
tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és aquele, Senhor, que tem o poder e a autoridade para fazer, estabelecer. Tu és Deus na terra, Senhor. E quando Pedro fala sobre quem Jesus é, quando ele descobre quem Jesus é, então Jesus vai tirar o fardo de Pedro. Jesus vai tirar da mente dele os pensamentos de quem ele sempre pensou que era, o pescador da Galileia. Aí nessa hora, quando Pedro descobre quem Jesus é, Jesus então vai dizer a Pedro quem ele é. E Jesus vai dizer: Pedro, Simão, a partir de hoje eu te entrego a tua identidade. Tu não serás mais Simão, mas serás Pedro, serás pedra, serás uma rocha. Jesus estava dizendo: as oscilações que você tinha até aqui, a partir de hoje acabam, e você não será mais influenciado, você será um influenciador. Você não será mais alguém que precisa de base. Eu te darei a base, e tu serás como uma rocha, Pedro, imutável, porque tu descobrisses quem eu sou. Agora eu te digo quem tu és. E ali o peso caiu, e ali o fardo desapareceu. Ali ele entendeu, não precisava mais provar para ninguém, ele era Pedro. E agora Jesus vai dizer: sobre essa rocha, Pedro, sobre essa convicção, eu vou edificar um grande projeto chamado igreja. E eu vou te dar, Pedro, as chaves do reino dos céus. Não vou te dar redes e nem barcos, Pedro, porque a tua identidade não tem mais a ver com a pesca natural. A tua identidade, Pedro, tem a ver com o meu reino. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E aquilo que tu ligares na terra, Pedro, lá nos céus será ouvido e também aceito, conectado e ligado nos céus. E quando tu passares e algo estiver equivocado, Pedro, com essa chave tu também vai desligar. E aquilo que tu desligares na terra, Pedro, vai haver concordância nos céus, e também nos céus será desligado. Deus estava dizendo: Pedro, até aqui, maldições hereditárias, situações familiares, vida conturbada, até aqui pode ter sido uma realidade na tua família, mas agora que tu sabes quem tu és, eu te dou uma chave, e toda essa maldição é quebrada agora no nome de Jesus. A partir de agora, Pedro, receba a tua identidade. A partir de agora, vida nova, Pedro. E quando ele recebe a identidade, a sua vida é transformada. E para os discípulos Jesus disse: vocês são luz nesse mundo. O discípulo nunca vai poder ser o que o seu mestre não é. Quando Jesus disse aos discípulos que eles eram luz, é porque Jesus é luz. João vai dizer que no princípio Jesus era o Verbo. Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, tudo foi feito por meio de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Em Jesus está a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem vencer a luz. Sabe o que acontece quando nós começamos a andar com Jesus? Ele nos ilumina, e a sua luz, a luz de Jesus, não pode ser vencida por nenhum tipo de trevas, diz a palavra. Não importa a família da qual você veio, uma vez que Jesus entrou, a luz entra, e essa luz é mais poderosa que qualquer trevas. Sobre a sua vida não vale encantamento, não vale maldição, não vale palavra maldizente. Sobre a sua vida o que vale é a luz, e uma vez que a luz entra, as trevas batem em retirada em nome de Jesus. Jesus, ele é a luz do mundo, diz a palavra. Você sabia que quando você nasceu tinha uma testemunha no seu nascimento? Você sabia que no dia que você nasceu havia ali não apenas uma testemunha humana, um médico, a mãe, o pai, não. Quando você nasceu havia um testemunho ocular, presencial. No dia do seu nascimento, Deus enviou alguém para a terra para testemunhar o seu nascimento. Você sabia disso? A Bíblia vai dizer, e João 1 descreve, que ali em Jesus está a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Quando nós nascemos, e daí vem o termo dar à luz,
Quando nós nascemos, a luz que vimos, que brilhou sobre nós, não era a luz da lâmpada. A luz que nos iluminou para dar vida era o próprio Jesus. Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, diz a palavra. Quando você nasceu, como testemunha do seu nascimento, biblicamente está escrito que Jesus estava lá. Então você não foi erro de projeto. Você não veio de uma gravidez indesejada, talvez na consciência humana, mas você foi desejado nos céus. Você foi projetado por Deus. Você recebeu de Deus uma missão de vir a essa terra e só nasceu porque naquele dia Jesus te iluminou. Nós andamos por caminhos errantes e deixamos a luz para trás. Mas essa luz é tão boa que nunca se esqueceu de nós. E ainda que andemos por caminhos de trevas, essa luz nos perseguiu até nos encontrar. Talvez você levou anos para reencontrar a luz do primeiro dia. Talvez você levou muito tempo para ter esse reencontro com a luz que te iluminou lá quando você chegou a essa terra. Mas uma vez iluminado, meu irmão, a palavra de Deus diz que essa luz manda embora todas as trevas. Trevas mentais, em nome de Jesus, essa é a manhã de ir embora. Trevas emocionais, pensamentos conturbados, vida familiar e conjugal perturbada por conta das trevas. Em nome de Jesus, essa é a manhã do Senhor mandar embora todas as trevas, porque onde Jesus entra, Ele é a luz, e onde a luz entra, ela resplandece. Jesus declara isso aos seus discípulos: porque eu sou luz, vocês também são luz. A luz, ela tem pelo menos 3 necessidades para que ela seja plena na influência sobre nós. Alguns de nós estamos caminhando com o Senhor, que é luz, mas percebemos que tem áreas que parecem que não estão iluminadas. Andamos com o Senhor, mas ainda existem dentro de nós áreas da nossa alma, da nossa existência, que parece que resistem na vida pregressa. Maus hábitos, maus comportamentos, palavras errôneas, coisas que já deveriam ter ficado para trás, mas que vira e mexe, tropeçamos nelas e a gente diz: meu Deus, até quando? E talvez isso ainda esteja aí porque eu e você não estamos usando a luz de maneira adequada. 3 conceitos para usar a luz de maneira plena, que foi o que os discípulos fizeram, e por isso eles usufruíram da luz de uma maneira mais poderosa do que todos que andavam com a luz. O que os discípulos fizeram para ter a plenitude da influência da luz sobre a sua vida? Número 1, a luz, para ser plena e efetiva na minha e na sua vida, ela depende do nível de elevação. É possível você ter luz na sua vida, mas dependendo do nível de elevação que essa luz estiver na sua vida, ela vai ter uma capacidade restrita de iluminação. É mais ou menos assim: se nós apagássemos todas as luzes dessa sala e acendêssemos uma luz na altura do solo, essa luz está brilhando, essa luz vira uma referência, essa luz vai iluminar. Mas a capacidade de alcance, de penetração dessa luz no ambiente está restrita, porque o nível de elevação dessa luz é baixo. Jesus, como a luz, precisa ser elevado na minha e na sua vida como prioridade. Jesus é aquele que tem um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2,5 vai dizer: de sorte que haja entre vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo, achado como semelhante aos homens, e na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Deus o elevou à mais alta posição. Sabe como Deus fez para que Jesus iluminasse todo mundo? Jesus elevou, foi elevado pelo Pai. Como luz, o Pai pegou Jesus e colocou ele acima de todas as coisas,
para que ao nome de Jesus, olhando para a luz, toda a terra fosse iluminada e todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse e declare, olhando para a luz, que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez Jesus já está aí, mas está em um lugar raso. Talvez Jesus já está aí como luz, iluminando, mas são tantas preocupações, tantas angústias, tantas metas, tantas coisas a bater, que Jesus ele está aí, mas ele está ainda em um lugar raso. E nessa manhã o Senhor está nos dizendo: tome uma decisão. A luz já está brilhando na tua vida, no teu coração, mas essa luz, para ser efetiva, ela precisa ser a prioridade, nível de elevação. Pega essa luz agora e coloque acima dos teus problemas. Pega essa luz agora e coloque acima dos teus medos, dos teus traumas. Pegue essa luz nessa manhã e coloque no lugar mais alto da tua vida e do teu coração, e você vai ver que todas as áreas da sua vida vão ser iluminadas para a glória de Deus. Colocar a luz, Jesus, em cima, significa que Jesus se transforma como luz na nossa prioridade. Antes de fazer, Ele é a minha prioridade. Antes de sair ou voltar, de comprar, de vender, se Ele é a prioridade, antes de fazer, a prioridade é Ele, a consulta a Ele. E aí tudo que vem depois, vem debaixo da luz. Nós faremos bons negócios, e esses bons negócios não vão ter cláusulas ali, com letras pequenas, que tentem ludibriar alguém, não, será tudo na luz, em nome de Jesus. Nós vamos fazer acordos pessoais, alianças, e que não terão segundas intenções obscuras, que ficam fora do alcance da luz, não, tudo na luz, e se tiver na luz, vai ser bem sucedido para o nome de Jesus. Lugar alto, prioridade. A luz não basta apenas estar em um lugar alto. A plenitude do usufruto da luz também se deve a algo que por vezes nós desprezamos. Ele já é a minha prioridade, entretanto, ele não é o centro. E a luz, para ter plenitude, precisa estar num lugar alto, mas também precisa de um conceito chamado centralidade. Se pegarmos essa luz e colocarmos ela num canto da sala, ela vai iluminar. Mas a capacidade de lumens que chega num cantinho oposto da sala é menor do que se deixasse ela no centro. Às vezes o Senhor está como a nossa prioridade, mas não é o centro. O Senhor como prioridade significa que uma vez a prioridade cumprida, todo o resto fica ao meu bel prazer. Eu já vim na igreja domingo de manhã, então todo o resto do dia eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. Eu já entreguei o meu dízimo, a minha oferta, então todo o resto que eu tenho eu posso fazer do jeito que eu quiser. E isso é ter Deus como prioridade, mas não como centro. Jesus precisa ser na minha e na sua vida o primeiro, o mais alto, mas também precisa estar no centro, porque no centro ele ilumina igualmente todas as áreas. É por não colocar Jesus no centro que por vezes áreas ficam extremamente escuras na vida de quem nós olhamos e dizemos: meu Deus, é luz. Mas no secreto tem uma dificuldade que não consegue superar. Nos bastidores da sua vida, na sua relação com Deus, tem pecados que estão ali, que não são superados, e não é porque é mais forte do que ele ou do que ela, não, é simplesmente porque essa luz não está no centro. É possível ter Jesus pertinho de nós, mas por não centralizá-lo, não darmos a ele a oportunidade de mudar a nossa história. Nessa área que eu e você estamos patinando, guarda isso no teu coração. Essa área vai começar a fluir e se desenvolver a partir do momento que nessa área Jesus também for o centro. Os discípulos certa vez estavam com Jesus, não era em um navio, eles estavam com Jesus em uma embarcação.
um barquinho que não passava de 16, 17 pés. Uma embarcação de 4,5 metros, 5 metros. 12 homens dentro daquela embarcação e mais Jesus, todos próximos da luz. A luz estava ali com eles dentro do barco, perto. Mas o texto diz que quando eles entram no barco e começam a navegar, eles começam a ser açoitados. A palavra açoite significa castigo, significa agressão. Eles começam a ser açoitados pelas ondas, porque começa uma tempestade de vento, uma tempestade enorme, que começa a açoitar o barco com as ondas, e começa a jogar água para dentro do barco, ao ponto dos discípulos ficarem perturbados. Os discípulos perdem a paz de tal maneira, que chega um momento que entre eles já não conseguiam resolver o problema, e com medo, eles se lembraram: meu Deus, mas a luz do mundo está dentro do nosso barco. A luz que traz ideias, a luz que traz inovações, a luz que muda conceitos, a luz está aqui, gente. E aí eles olham para Jesus e percebem que Jesus está no barco, a luz está ali, mas a luz estava dormindo, diz o texto. E o texto é tão incrível que diz que Jesus estava no barco, dormindo na popa do barco. A popa do barco é o lugar onde você coloca o leme, onde você controla a embarcação. A popa do barco é o lugar onde você coloca a propulsão, o motor de popa vai ali. Jesus, apesar deles não levarem ele em consideração no olho daquele furacão, ele continuava no lugar de controle que ele sempre tem na minha e na sua vida. Só que como um servo exemplar, Jesus não entra em ação sem ser chamado por aquele que necessita. Então o texto diz que ele está na popa do barco. Imaginem vocês que a popa do barco é essa caixa, no meio os bancos, o mastro, o barco à vela, lá na frente a proa, e eles estão indo para lá. Eles estão fazendo uma viagem nessa direção. Todos eles iriam chegar na direção, no destino, antes de Jesus. Jesus seria o último a desembarcar, o último a chegar, o último a tocar na terra, o último a chegar no destino para o qual eles estavam indo. E pasmem, esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro conosco. Estamos indo às vezes até na direção que Jesus deu, mas no ritmo que é nosso. Afobado, afobada, ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada, e nós vamos na frente e Jesus atrás. E sabe por que isso acontece? Porque no meio dessa viagem, Jesus, ele era até a prioridade, porque eles colocaram ele dentro do barco. Mas nessa viagem, Jesus não era o centro. Ao olhar para o destino, eles não viam Jesus. Ao olhar para frente, eles estavam focados no que a terra podia dar. E porque não viam Jesus, a tempestade os açoitou e eles ficaram petrificados de medo. Até que um deles olha para o Senhor e, indignado, vai até Jesus e diz: Senhor, o barco está sendo açoitado, nós vamos afundar, não te importa que nós estamos perecendo, Senhor? E aí Jesus, o texto diz que ele se levanta. Jesus, gente, ele tem tanta autoridade que se ele só pensasse, ele fazia aquela tempestade se acalmar. Se ele só pensasse no coração sem palavras, ele faria com que o vento se calasse, o mar se aquietasse e tudo se fizesse grande bonança. Se ele só pensasse, iria acontecer. Jesus é Deus? Só que o texto diz que Jesus, quando recebe aquele pedido, ele não apenas pensa, ele não apenas fala. Antes disso tudo, sabe o que ele faz? O texto diz que ele se levanta. Quando ele se levanta, a luz que estava escondidinha começa a subir. Quando ele se levanta, aquela luz que estava inoperante no canto de um barco se transforma no centro. Quando ele se levanta, todos os discípulos olham para ele, e ali, como luz,
ele não apenas se tornou prioridade, mas virou o centro das atenções daquele barco. E quando ele virou o centro, só depois de ter virado o centro, ele vai dar uma ordem: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E aquilo que para os discípulos era final e morte, se transformou em uma experiência sobrenatural, que quase 3.000 anos depois nós estamos sendo ensinados, porque naquele dia, Jesus, como luz do barco, foi para a prioridade, nível de elevação, e Jesus se transformou no centro. Jesus como centro, meu irmão, significa que para onde você olhar, a tua visão passa por ele. Esse negócio é atraente aos olhos, mas passa pelo filtro de Jesus. Essa viagem é atraente ao coração, mas passa pelo filtro de Jesus. O que eu vou dizer é até uma verdade, mas eu não falo o que eu quero, eu falo passando pelo filtro de Jesus. E aí se prepare, porque não vai levar muito tempo. Sem perceber, estaremos fazendo coisas semelhantes a Jesus. Os discípulos receberam essa dádiva de viver uma vida plena, porque conviveram com a luz. Por fim, a luz, para ter plenitude sobre a minha e a sua vida, ela não depende apenas do nível de elevação e nem apenas da centralidade. Existe algo especial sobre a luz que chama-se foco. Podemos colocar a luz num lugar alto, mas o foco dela está voltado para cima. Podemos colocar a luz em um lugar alto e ela até ser o centro, mas ela está focada para fora do barco. Para ter plenitude da ação da luz, o foco dessa luz precisa ser as áreas em trevas. Quando andamos com uma lanterna, aonde iluminamos? Aonde o caminho não está iluminado. Quando você tem uma luz focal à sua disposição, essa luz não tem nenhuma relevância se for apontada contra a luz. Se for acendida e usada num lugar onde as luzes já brilham, não. A diferença da luz é no meio das trevas. E aqui está algo para sermos semelhantes a Jesus. Sabe por que as pessoas se apaixonavam pelo Senhor? Uma delas era porque Jesus, como luz, amava iluminar as áreas que estavam carentes à sua volta. Jesus não ficava nos palácios onde a luz era plena, ele ia aos doentes. Jesus era apaixonante porque quando passava e via alguém que não podia andar, acompanhar o cortejo, ele parava e ia até lá para iluminar aquela paralisia. E aqueles que estavam paralisados recebiam luz e começavam a se mover. Essa é a manhã, gente, de nós falarmos ao Senhor: Senhor, eu faço um voto contigo nessa manhã. Eu quero te colocar no lugar mais alto, Senhor, da minha vida. Eu quero te colocar no lugar mais alto do meu casamento, da minha família. Eu quero te colocar, Senhor, no lugar mais elevado no meu coração, para que o Senhor seja a minha prioridade. Mas eu não te quero apenas como prioridade, Senhor, eu te quero no centro da minha vida. Que tudo que eu faça, Senhor, eu possa fazer olhando para o Senhor. Que aonde eu estiver, em qualquer área, como centro, o Senhor vai ser o meu filtro. Tudo que eu ver, falar, ouvir, Senhor, vai passar pela tua centralidade. E por fim, Senhor, eu quero que o teu foco nessa manhã seja lançado sobre as áreas escuras do meu ser. Deus um dia escolheu um homem. E ele disse que esse homem, ele era segundo o seu coração. Já pensou, meu irmão? Ser conhecido como alguém que tem um coração semelhante ao coração de Deus. E aí, quando nós vamos ver quem era esse homem na verdade ainda não era um homem. Era um menino, Davi. De 15 para 16 anos, dizem os historiadores, Deus olha do céu e diz: olha, eu escolhi um homem segundo o meu coração. E esse homem, segundo o meu coração, certamente fará tudo o que eu lhe ordenar. Esse homem agora é colocado e ungido para ser rei.
E o resumo da história é que até hoje, na bandeira de Israel, existe uma estrela. A estrela do exército de Davi. Esse homem marcou a história, derrubou muralhas, conquistou territórios. Ele foi um rei exemplar. Mas, no meio da sua história, também teve áreas que precisavam de luz. Cometeu erros, pecados, tropeçou. E chegou a um ponto da vida já maduro que ele então vai dizer em uma das suas coletâneas de salmos. Ele vai dizer: Senhor, sonda o meu coração e verifica, Senhor, se há em mim algum pecado em oculto. Senhor, sonda a minha alma e verifica, Senhor, se há em mim alguma área que está fora do meu alcance. Pensamentos, erros, coisas, Senhor, que me roubam de Ti e que estão dentro de mim e não fora, e que talvez eu nem saiba, Senhor. Talvez você ouviu muito doutrinas que te diziam: não use palavras de baixo calão, não use palavras chulas, palavras com conteúdo inadequado, não faça isso, porque isso é pecado. E talvez, ao chegar na igreja, no meio evangélico, você começou se controlando, o que é bom, mas vez ou outra escapava uma palavrinha aqui ou lá. Talvez quando você chegou no evangelho, as pessoas disseram: olha, esse teu nervosismo, essa sua maneira, né, de tratar as pessoas, isso não condiz com o nosso meio, então se contenha, se acalme, né? E você tentou se controlar, se acalmar, mas vez ou outra o pavio queimava rápido e puf. Não significa que você não tem Deus, não significa que você não ama o Senhor, não é isso. Mas sabe por que algumas áreas estão ali escondidinhas e de repente elas eclodem? É porque essas áreas não receberam o foco da luz. Não é por se controlar que nós vamos mudar, gente. É por colocar a luz dentro de nós, e essa luz manda embora as trevas. Não é dizer não fale palavras torpes. É dizer: Senhor, limpa o meu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Não é parando de falar que o meu coração se esvazia da maldade do mundo, é deixando a luz entrar focada no meu coração, que a maldade do mundo vai embora, e a minha boca vai começar a falar daquilo que o meu coração está cheio. Esse é o evangelho de verdade, um evangelho que nos chama para uma vida de discípulos. E discípulos, gente, anda na luz. Que nós possamos fazer nessa manhã essa autoavaliação e dizer: Senhor, eu não sei em que grau eu estou de proximidade com o Senhor, mas eu reconheço que eu preciso me achegar mais a Ti. E não para dizer que eu sou, não, mas para que as pessoas possam ver quem o Senhor é. Se tem dificuldades humanas, relacionais, que essa seja a manhã da luz de Deus vir e mudar isso de uma vez por todas. Se tem aí um pavio curto, doido para explodir, impaciente, que você diz: olha, eu sou crente, mas não sou bobo. Fez para mim, fez uma vez só. Pisou no meu calo, vai ver. Bateu, levou. Não, gente. O evangelho de Jesus é: se te forçarem a andar 1 milha, vai com essa pessoa 2. Na época de Jesus, os soldados romanos dominavam a terra. E eles tinham permissão, quando uma infantaria, quando uma falange de soldados romanos estava passando, eles tinham permissão de pegar qualquer judeu que estava na área e entregar a eles as suas bagagens, os seus pesos, os seus fardos, e obrigá-los a carregar 1 milha. Essa era a lei. E às vezes as pessoas estavam fazendo trajetos longínquos de um lado para o outro, e os soldados estavam indo na direção oposta, e os soldados diziam: agora a regra de 1 milha. Colocavam as suas bagagens, os seus pesos, e o povo de Deus tinha que carregar aquelas bagagens, muitas vezes na direção oposta ao caminho que estavam indo. Eram obrigados.
não apenas levavam o fardo, mas eram achincalhados, passavam aquela 1 milha sendo humilhados. E aí vem Jesus, porque muitos se revoltavam e não queriam cumprir essa lei porque era um abuso. E aí vem Jesus. E aí Jesus diz: se alguém te forçar a andar 1 milha, não se revolte, não apenas carregue, mas quando acabar a obrigação de 1 milha, vá com ele levando 2. Será que isso não dava um trevo na cabeça dos soldados? Quando já tinha passado o prazo de carregar aquele fardo, e os homens de Deus diziam: não, a gente vai com vocês mais 1 milha. Não, mas não precisa mais, acabou. Não, nós vamos mais 1 milha com vocês. Não foi isso que Jesus fez conosco? Nos deu infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Queríamos apenas ser livres daquela dor interna, e o Senhor nos sarou daquela dor, nos deu filhos, filhas. O Senhor acrescentou anos de vida, de graça, de paz. O Senhor nos limpou, nos deu vestes novas, e hoje nós estamos aqui caminhando livremente a 2 milha. Não foi isso que Ele fez por nós? Ele foi além da escala, Ele foi além do momento do serviço, Ele foi além de uma canção, Ele foi além do culto de domingo, Ele foi além. E nessa manhã Ele está dizendo: eu estou chamando vocês para esse lugar. Não apenas de sentar e ir para casa, gente, mas de ser discípulo, de deixar a luz entrar, e quando a luz entra, muda tudo. Para finalizar, o Senhor Jesus também disse que nós somos sal. O sal, ele tem 2 propriedades básicas. Jesus disse: vocês são sal. O sal serve para a preservação da carne. Agora não é usual, mas antigamente se utilizava muito o sal como um preservador, um conservador de alimentos. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem a carne, os bons costumes. E aí Jesus vai dizer que nós somos sal, que preservam. Esse mundo aí fora, gente, está doido. Amizades que corrompem, palavras que corrompem, que denigrem. E aí vem Jesus dizendo: vocês são meus discípulos, e como meus discípulos vocês serão sal nesse mundo. Enquanto tem más companhias para corromper, aonde vocês entrarem, vocês vão preservar. Da nossa boca não sairão palavras que vão separar pessoas, mas que vão ajuntar. Na nossa boca não vão vir palavras, ou do nosso coração ideias, ou do nosso corpo atitudes que derrubam lugares, mas não, que preservam, que edificam. A empresa está mal, a situação está ruim, alguns fazendo o corpo mole, mas naquele lugar você é sal para preservar, em nome de Jesus. A família passando por dificuldades, crises existenciais, coisas enormes, difíceis acontecendo, e talvez alguns pulando fora do barco, mas nós somos chamados para preservação. A palavra do Senhor garante: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Não vai escapar ninguém, em nome de Jesus. E por fim, o sal, ele acentua o sabor. Jesus chegou em uma festa. As festas judaicas de casamento duravam pelo menos 7 dias, e durante 7 dias a luz do mundo estava na festa. Só que a festa está acontecendo, o vinho vai sendo tomado, a festa segue, o vinho acaba, e Jesus, como luz naquele lugar, não pôde iluminar aquela festa. Estava em um canto da festa sem nenhum tipo de prioridade, estava em um lugar raso da festa sem nenhum tipo de elevação, não era o centro, não tinha foco. Jesus estava em um canto, luz que naquele lugar não brilhava, até que o vinho acabou. Então a mãe de Jesus diz: filho, eles não têm mais vinho. A festa já estava acabando, mas não ter vinho era uma grande desonra. Essa festa em Caná da Galileia representa bem o que nós começamos a dizer, e nós vamos terminar com essa mensagem. Muitos de nós, até hoje, estamos vivendo uma vida de aparência,
Uma vida de paz do Senhor do lado de fora, mas guerra interna do lado de dentro. Uma vida de sorrisos em uma selfie para termos likes na internet, mas que quando a câmera se desliga tem um rosto que por trás da maquiagem chora. Uma vida em que dizemos sim, vai tudo bem, mas aqui dentro a ponto de um colapso, dizendo: Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda a vencer essas mazelas da vida, me ajuda, Senhor. Uma vida de aparência. O primeiro milagre de Jesus aconteceu em um lugar exatamente assim, uma vida de aparência. O texto diz que o primeiro milagre de Jesus numa festa de casamento aconteceu em Caná da Galileia. Caná da Galileia significa cana oca. Não sei se você já teve essa experiência, né? Hoje em dia é muito raro, mas antigamente você passava pelas ruas e sempre tinha umas canas assim no muro, terrenos baldios que não era de ninguém, né? Hoje tudo tem dono, mas e ali tinha umas canas e a gente brincava e de repente batia aquela sede, não tinha nada para fazer. O que a gente fazia? Ia correndo e quebrava uma daquelas canas, metia o dente afiado, tirava a casca, aquela mão suja de areia, a cana uma beleza, dividia entre os amiguinhos. Mas no meio dessas canas, às vezes tinha umas que você olhava gordinha, você olhava e dizia: uau, é essa aqui. E quando você se aproximava dela, as folhas verdes, o caule forte, as canas mais fáceis de se quebrar e dividir, são as canas que têm o gomo bem definido. Você toca naquele gomo e ela se quebra certinho em pedaços para você distribuir aos amigos. Mas por vezes você via aqueles gomos e quando você chegava naquela cana para quebrar, você percebia que ela tinha casca, tinha folhas, mas por dentro estava oca. Era uma cana que dava uma aparência de grandeza. Caná da Galileia, cana oca, bonito por fora, oco por dentro. Sorriso por fora, tristeza por dentro. Paz do Senhor para fora e guerra interna aqui dentro. Jesus vai para esse casamento que começa de aparências. Como de aparência, bispo? O texto diz que o vinho acabou. Duas coisas para o vinho acabar numa festa: ou o pessoal bebeu demais, que é possível, mas o mais plausível qual é? Convidaram mais gente do que podiam oferecer. Chamaram mais pessoas do que a capacidade de entregar. Aparência. E aí o vinho acaba. E quando o vinho acaba, quem entra em ação? A luz do mundo. Quando a felicidade vai embora, quem é que traz de volta a felicidade? A luz do mundo. Quando o vinho que representa a celebração vai embora, quem é que traz de volta a celebração? Jesus, a luz do mundo. A mãe diz: filho, eles não têm mais vinho. Ele diz: ainda não chegou a minha hora. E a mãe que conhece o filho, ela diz, ele está dizendo que ainda não chegou a hora. O que significa dizer que se ainda não chegou, vai chegar. Olha o coração de quem conhece a Jesus. Muitos de nós ouvimos do Senhor ainda não chegou a hora, e a gente fica triste, chora, bate o pé e diz: meu Deus, o Senhor não me ama. E o Senhor não disse que não vai fazer, Ele apenas disse: ainda não. Ainda não, para quem conhece o Senhor, devia nos encher de uma expectativa santa, porque se Ele disse ainda não, significa daqui a pouco Ele se levanta e vai mudar a minha história. Daqui a pouco Ele se levanta e o milagre acontece. Daqui a pouco Ele se levanta e a promessa vai começar a acontecer. É daqui a pouco. E a mãe de Jesus, como uma discípula abençoada, ela olha para os servos e diz: façam tudo que Ele mandar. E o Senhor diz: peguem essas talhas, encham de água, peguem a água, levem ao mestre-sala. E quando eles pegam aquela água e levam, o mestre-sala, o organizador, bebe aquele vinho e vai até o noivo e diz: você é um homem muito honrado, porque todos servem o vinho bom primeiro.
E depois que as pessoas já beberam e perderam a capacidade de discernir o bom do ruim, então servem um vinho de qualidade inferior. Mas você não. Você guardou o melhor vinho para o final. Essa é a marca de Jesus, gente. O melhor de Jesus sempre fica para o final. A tua vida até aqui pode ter sido uma bênção, mas não se compara com os próximos anos da tua vida, vão ser incríveis. Se até aqui foi olho do furacão, dificuldades, essa é a manhã que o Senhor está dizendo: eu te acordei e te trouxe nessa manhã para te dizer que eu te quero como um seguidor, não apenas um frequentador da igreja, não apenas senta e levanta, não. Começa a me seguir e eu vou mudar a tua história. E hoje começa o primeiro grande passo para essa nova história. Se você crê nisso, em verdade, se coloque de pé.